Bom dia, boa tarde para todos nós. É um prazer muito grande poder voltar a São Gotardo e poder participar aqui mais uma vez do nosso MESESG na sua 24ª edição. Muito bom. E hoje, particularmente, a gente tem algumas questões para tratar que falam muito de perto nas nossas vidas, porque nós estamos vivendo dias bastante angustiosos. Os nossos dias não estão sendo fáceis para ninguém. Nós já sabíamos, quando a gente estudava sobre as mensagens que existem dentro do Novo Testamento, sobre o chamado final dos tempos, que no fim dos tempos as coisas iriam ficar ruins, que ia ter muito sofrimento. Desde o sermão profético de Jesus, ele já falava sobre essas confusões todas. Na hora da crucificação, Jesus ainda dizia assim: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Depois nós tivemos o Apocalipse, que trouxe uma série de mensagens desse tipo. Então, nenhum de nós ignorava que o futuro reservaria alguns conflitos bastante graves. O que a gente não esperava é que fosse desse jeito, né? Hoje a gente tem vivido dias muito difíceis, dias de violência, dias de intolerância, dias de desamor, de muita solidão, dias de muitas angústias. Durante muito tempo, na nossa discussão sobre o futuro e a questão do fim dos tempos, pensava-se muito que o mundo iria passar por terremotos, maremotos, vulcões, furacões, e a gente assistia aquele filme 2012 e ficava imaginando a Terra rachando no meio, aquelas coisas geológicas. Mas a obra de Kardec, ela coloca desde o seu princípio que, ali na Gênese, no capítulo 18, que as nossas questões do final dos tempos não serão questões fundamentalmente geológicas, que não são as entranhas do planeta que vão se transformar no final dos tempos. Que o que nós deveremos ter ao final dos tempos são as transformações sociais que vão acontecer. Não é a questão física que se movimenta. E como diz Kardec na obra, que está fazendo 150 anos agora, no nosso ano, não é a questão física, mas é a questão social. Embora, segundo Kardec, nada isente a Terra de passar por furacões, terremotos, tufões e uma série de outros eventos que são geológicos, são normais dentro das acomodações que o planeta passa. Mas o final dos tempos não traria como imagem física essas questões mais relacionadas às questões geológicas do nosso planeta, mas sim os aspectos sociais. E é o que a gente tem visto nos últimos tempos. O que nos surpreende na época que estamos vivendo são alguns conflitos que não estão na ordem física do planeta, mas no comportamento do ser humano. Se hoje o nosso planeta experimenta fome, a fome que ele experimenta não é por falta de alimento. Nós já produzimos na Terra mais alimento do que a gente precisa para que todo mundo possa fazer as suas refeições. O que nos falta é dividir essa alimentação. Então, a nossa questão maior é mais de egoísmo do que de escassez de alimentos efetivamente no planeta. Além da fome, que é um grave conflito que a gente vive, apesar de nós já termos plena condição de não ter mais essa dificuldade na nossa história, existem outros conflitos agora, do momento presente, que a gente nem imaginava que a gente pudesse viver. São conflitos de diversas ordens. Observando o comportamento da geopolítica do mundo hoje, a gente vê um retornar de algumas experiências que a gente pensou que estariam sepultadas lá para trás, no século XX, que isso não iria acontecer mais. Ocidente versus Oriente, armistício,
países se posicionando como se eles que estivessem intencionados em realmente provocar a guerra, atritos desnecessários entre nações, a sensação e a tensão de que a qualquer momento pode se deflagrar um conflito de ordem mundial, a gente achou que isso a gente não iria ter mais. Existe uma obra publicada na década de 80, chamada Megatrends 2000. É uma obra que apresenta, segundo os estudiosos da época, dos anos 80, as megatendências para o novo milênio que viria. E entre as megatendências, ali é apontado que a guerra entre nações não existiria mais. Que se tivesse guerra, seria guerras de duas naturezas, ou para a separação de países que abrigariam povos distintos, e esses povos iam querer sua libertação, e as guerras de cunho religioso. Mas nós não teríamos mais guerra entre as nações. E, surpreendentemente, nós estamos vendo no século XXI o surgimento de conflitos que nem eram imaginados e que são não de natureza nem religiosa, nem de separação de povos, mas entre nações, conflitos dessa natureza. Ao mesmo tempo, também a gente observa conflitos religiosos que nem se imaginava que pudessem surgir no século XXI, expressões de intolerância, de violência e recrudescimento de uma série de manifestações religiosas que aparentemente não são típicas do século XXI. Parecem ter nascidas dos livros de história do século XIV, da época da Inquisição, de um período de até 1000 anos anterior ao nosso. Nós estamos vendo expressões dessa natureza no nosso mundo, e isso nos assusta significativamente. Também se observa conflitos não só na área do mundo como um todo, da sociedade, mas dentro das próprias famílias nós estamos vivendo graves conflitos, graves problemas. Conflitos na questão da harmonia, dos laços, nas vinculações e nas desvinculações entre as pessoas, um afrouxamento dos vínculos que fortalecem a questão familiar, novos arranjos familiares vão surgindo, novas expressões de relacionamento vão aparecendo e, ao mesmo tempo, os vínculos de afeto, eles parecem estar afrouxando numa série de famílias. Isso é preocupante porque nós vamos observar, a partir desse afrouxamento dos laços familiares, as razões do surgimento de uma série de conflitos que estão na sociedade. Porque, como diz Kardec, na questão 683 do Livro dos Espíritos, não é de se admirar que uma sociedade que tem tantos elementos sem uma educação bem formada, sendo jogados na sociedade o tempo todo, você formar uma sociedade doente. Porque se as famílias adoecem, elas vão produzir uma sociedade doente. Ou seja, esse modelo de sociedade que a gente está vivendo, ele é decorrente exatamente desses processos de desarticulação que a família acaba apresentando. E a gente assiste no nosso país, particularmente, não no mundo, mas no Brasil especificamente, 2 graves problemas surgindo, que é a questão da violência e a questão da corrupção, que são dois movimentos muito fortes que nos incomodam, que nos assustam, que nos deixam temerosos sobre o futuro. Nós, em função dessa questão da segurança, nós tivemos que reorganizar as nossas famílias. A gente não percebeu isso, mas os que são mais velhos devem lembrar que quando a gente era criança, quem comprava o pão em casa éramos nós. E hoje que a gente ficou adulto, quem compra o pão continua sendo a gente. Ou seja, nós não conseguimos transferir essa tarefa para os nossos filhos, porque a gente passou a ter medo. Antigamente, a gente com Rubens aqui não me deixa mentir, a gente era pequeno, a gente fazia compra no supermercado. Você tinha 6, 8 anos, meu filho vai lá, vai comprar, a gente ia. Hoje você não manda uma criança de 8 anos sozinha fazer compra no supermercado. Então, assim, essa questão da violência, ela mexeu muito com as famílias. E isso decorre exatamente dos processos de desarticulação que a gente foi sofrendo. E a nossa sociedade foi ficando cada vez mais doente, quer dizer, nós temos um problema global hoje, entre nações,
que decorre dos conflitos familiares, e essas famílias desarticuladas estão produzindo um conjunto muito grande de conflitos que decorrem exatamente da fragilização dos laços familiares que nós temos. Eu não estou aqui fazendo crítica, nem recriminando a postura das famílias, mas apenas uma reflexão sobre o que acontece hoje nos nossos lares, das dificuldades que a gente tem, não é? Em função da própria modernidade que a vida nos conduziu e que a gente foi surpreendido. Houve uma mudança tecnológica muito rápida numa geração só, e nós não soubemos como agasalhar as nossas funções de pai e de mãe numa sociedade que não foi a que a gente foi criado. Nós vivemos hoje numa sociedade que a gente não conheceu. Hoje a gente vive, nós temos uma dependência de celular muito grande. Se você for tirar o celular da sociedade, você não sabe viver. Eu não estou falando do sentido das pessoas que são viciadas, mas é porque os próprios negócios, a sociedade, a maneira da gente se comportar, ela depende muito hoje da tecnologia. E nós não tínhamos isso quando crianças, então a gente hoje vive uma sociedade muito diferente daquela que a gente foi criado. E essas estruturas familiares, hoje estão fundamentalmente enfermas. Além delas, nós encontramos dificuldades na escola. A escola também está com dificuldade, ela não sabe como lidar com seus alunos, ela não sabe como lidar com os educandos. A gente perdeu a forma de como é que a gente vai fazer para conduzir o alunado na direção da instrução que a gente tem que fazer. As igrejas passam pelo mesmo conflito, elas não sabem mais como lidar com seus fiéis. Nós temos conflitos em diversas áreas diferentes, né? E se a gente for fazer um olhar atencioso sobre o que acontece, a gente vai perceber que, na verdade, toda essa estrutura de desarticulação que está acontecendo, ela tem raiz fundamentalmente no homem. O homem desajustado está formando as famílias desajustadas, que constrói uma sociedade desajustada, que compõe um mundo desarmonizado. Nós estamos hoje cheios de muitos conflitos. Nós temos muito mais conflitos hoje, individualmente, do que existiam no passado. Nós temos hoje uma série de dramas que as nossas gerações anteriores não conheciam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os que são mais velhos devem lembrar. Antes, nas nossas escolas, a gente apontava o lápis com gilete. Todo mundo tinha dentro do livro uma gilete, naquela página ficava marcada, e quando a gente ia apontar o lápis, a gente pegava aquela gilete, ia para lá, para o cesto, apontava o lápis e voltava. Eu desconheço qualquer incidente de violência entre dois meninos com aquela gilete que a gente levava para a escola. Na escola, tinham centenas de giletes todos os dias que iam e vinham. E ninguém nunca pensou de usar a gilete para fazer algo com seu colega. Ponha hoje para você ver o que iria acontecer. Quer dizer, nós temos uma sociedade hoje muito diferente, uma série de conflitos que a gente não tinha anteriormente. Na Revista Espírita, existe uma mensagem que fala que quando se aproximasse o período da chamada transição planetária, haveria tantos conflitos, mas tantos conflitos, tanta insatisfação, que as próprias crianças e os jovens, mas o destaque é para as crianças, perguntariam sobre a razão de suas próprias vidas, e a taxa de suicídio entre crianças cresceria muito. E é interessante que a gente observa que esses fenômenos eles estão acontecendo na nossa sociedade. Nós estamos hoje vivendo uma crise. E o que é uma crise? Qual é o conceito do que é crise? Gramsci, que é um pensador italiano, tem um conceito do que é crise. Crise é o seguinte: é quando o modelo que a gente tem não serve mais, mas o modelo que pode servir para nova sociedade ainda não está pronto. Imagina. O que tem não serve,
mas o que vai servir não está pronto, aí não está maduro. Então, se é uma crise, porque você quer reger um modelo novo com uma sociedade nova com um modelo antigo, então não vai funcionar. Então, isso tudo acaba produzindo em nós a chamada crise. E, segundo aquilo que a obra doutrinária coloca, durante a história da humanidade, a gente vive crises separadamente. Existe crise na indústria, na época da Revolução Industrial, existe a crise na religião, existe crise em segmentos distintos, mas na era da transição planetária, a crise é em todas as áreas ao mesmo tempo. E não precisa a gente ser muito estudioso para perceber que a gente está com crise em todos os lugares. Nós temos crise no mundo, temos crise nas sociedades, nós temos crise na família, crise na escola, crise na religião e crise no homem, ou seja, todos os segmentos que a gente pudesse pensar, está tudo convulsionado. Nós não precisamos de terremoto, de maremoto, de vulcão, furacão, para fazer com que a gente perceba que nós estamos realmente vivendo um período muito singular da história da humanidade. Nós nunca vivemos um período de tanta convulsão entre os interesses humanos e as discussões de insatisfação do ser humano. Nós vemos um período de insatisfação absurda, em que a gente não se satisfaz com mais nada, a gente quer trocar tudo o tempo todo. Antigamente, as gerações anteriores, elas viviam numa casa 20, 30, 40, 50 anos. Observem que os nossos avós viviam naquelas casas até desencarnar. E depois ficava assombrando a casa. Por quê? Porque vivia tanto tempo, tinha dificuldade de ir embora. A vantagem é que a gente não vai assombrar as nossas casas, porque a gente não sabe mais nem onde mora, porque a gente mora num canto, daí a 5, 10 anos a gente já mudou para outro, aí vai mudando, compra um apartamento maior, troca, a gente acaba não tendo. Então, a troca acabou sendo uma coisa muito comum na nossa sociedade. Então, a gente troca de tudo. Você tem um celular, o celular está bom, mas eu queria outro. Mas esse não está funcionando, tá, mas já tem 2 anos. E a gente troca, ele está bom, mas a gente troca. A gente troca de carro sem precisar, troca de tudo. Troca de marido, o que tiver, vai trocando. Às vezes não precisa nem trocar, mas vai olhando, então está na hora de já trocar isso aqui, que isso aqui está ficando meio velhinho, vamos trocar. Então, todas essas questões, elas são um indicador de que nós não estamos no momento comum da história da humanidade. Mas o mais importante não é somente aquilo que o cenário sociológico nos apresenta, mas o que a doutrina espírita nos diz sobre tudo isso, por que isso acontece, qual é a justificativa que a doutrina espírita nos concede para que a gente entenda o que está acontecendo. Segundo aquilo que Allan Kardec coloca no livro A Gênese, capítulo 18, nós estamos vendo um período que é o período da chamada transição planetária. E nesse período, o que ocorre espiritualmente no planeta? Ocorre uma inversão do processo de fluxo migratório dos espíritos. Nos períodos anteriores, que não são o da migração planetária, o que ocorre é a humanidade tem uma população basicamente estável, aquela população é aquela ali, e, vez por outra, um que se transforma, que fica uma alma evoluída, sai do planeta. Então, nós vamos fazendo migrações para fora dos bons. Os bons saem e os maus permanecem. Esse é o modelo que acontece na história da humanidade nas situações de regime. As migrações são individuais e saem os bons. Quando chega na hora da transição planetária, inverte completamente essa lógica. Os bons não saem, os bons voltam para colaborar. Os maus permanecem, mas vai acontecer uma mudança na qualidade dos espíritos que encarnam. O que vai acontecer no período de transição é que espíritos que não estavam com a concessão de encarne muito frequente, é franqueado a eles o encarne na Terra. Essas entidades, elas precisam vir, e elas estão vindo
em tempos muito espaçados. Eu vou fazer uma comparação para a gente entender o que eu quero dizer. Esses espíritos, eles vinham à Terra igual visita de sogra. Então, assim, vem uma vez por ano para passar uma semana, porque você só suporta uma, então é uma só. Então, você se prepara, ai meu Deus, está chegando, está chegando. Aí vem, passa uma semana, claro que tem sogras maravilhosas, mas tem algumas. Aí vem. Quando vem, meu Deus, ainda é quarta-feira, meu Deus, não chega o final de semana. Aí até que aquela pessoa vai embora, aí as coisas se acomodam. Aí no ano que vem você vai ter. Então você vai ter um ano para se preparar para uma nova vinda. Então os espíritos eles ficavam vindo dessa forma. Eles demoravam muito para vir à Terra, e aí você tinha tempo para se preparar. A Terra tinha tempo para recepcionar esses espíritos que vinham. Quando chega na transição, comparando com esse modelo, a sogra veio morar conosco. Essa é a diferença. Então, assim, ela já não vem mais em visita, ela se mudou para casa. E assim, ela mudou ela, mudou o marido, veio o cunhado, veio todo mundo, não veio só ela. Então, no período de transição planetária, os espíritos que estão no mundo espiritual e que possuem um encarne muito demorado entre duas encarnações sucessivas, eles vêm todos. É por isso que a gente percebeu uma transformação muito grande na Terra nesses últimos anos. A literatura espírita fala de uma data, não uma data específica, mas um período. Diz que eles começaram a reencarnar a partir da segunda metade do século XX. Na primeira metade do século XX, você tinha uma realidade social. Observemos nós que naquele período da primeira metade do século XX, o mundo era mais estável, os valores não eram questionados. E a partir da segunda metade do século XX, começa um conjunto de questionamentos. Observemos nós quantos questionamentos surgiram a partir da encarnação dessas entidades que vieram até nós. Não precisa ser bom de matemática para fazer uma conta assim. Vamos considerar 1950. Quando eles tinham 18 anos, foi em 1968. O que aconteceu na humanidade em 1968, assim, de significativo, de revolucionário? Ou de estoque? O movimento hippie foi a primeira expressão da chegada desses espíritos. Então, eles traziam, dentro deles, coisas muito interessantes. Por quê? Porque eles questionavam a hipocrisia. Nós tínhamos uma sociedade hipócrita. Nós tínhamos uma sociedade cheia de máscaras. Então, eles vieram para tirar essas máscaras. Eles fizeram uma coisa muito boa para a sociedade, porque, a partir da presença deles, a família se remodelou, porque, antigamente, a mulher chamava o marido de seu fulano. É que vocês são muito jovens, vocês não lembram. Mas, seu fulano, o senhor já quer jantar? Lindo, né? Então, mudou. O pai não abraçava filho, o filho era lá, o pai era aqui. Então, esses questionamentos surgiram. O padre fazia missa em latim, de costa para o público. O padre tirou a batina, trocou o latim pelo português e se misturou com a massa. Então, isso são coisas interessantíssimas. Esses questionamentos da hipocrisia que existia na época foi todo mudado. Professor, naquela época, batia em aluno, uma coisa boa. Então, hoje é o contrário, né? Mas isso foi mudado, isso tudo foi mudado. Era um período que tinha palmatória, tinha sabatina, a gente apanhava na mão quando não sabia tabuada. Quando veio essa nova leva, tudo isso foi questionado. Então foi muito bom. Mas, por outro lado, trouxe uma série de conflitos, né? Porque trouxe a droga, a promiscuidade, que veio no bojo, porque não são revolucionários superiores, não são espíritos superiores fazendo revolução. Então, os espíritos, quando fazem revolução, eles às vezes tiram de um extremo e jogam para o outro, aí acaba não dando certo. Então, você fica oscilando num pêndulo para lá e para cá. Jesus é o verdadeiro revolucionário, que tira do extremo e põe no meio. Mas você tomar algumas almas perturbadas para fazer a transformação,
ocorre esse processo de chama, mas é preciso que elas venham, porque elas precisam reencarnar. Então, esses espíritos vieram, e algumas obras espíritas até os citam como sendo aqueles antigos espíritos bárbaros do ontem que reencarnaram agora no presente. Aquele período dos ostrogodos, visigodos, os vândalos, os hunos, que faziam aquelas barbáries, saqueavam as cidades, não plantavam, não colhiam, gostavam de ver nas costas dos outros, só roubavam, não tinham interesse pelo trabalho. Muito parecido com alguns modelos de algumas pessoas hoje funcionando, né? Então, tem até hoje um conceito que o pessoal fala, a geração nem. Não é neném, é nem, que é nem estuda e nem trabalha. E agora tem a nem, que é nem estuda, nem trabalha e nem está procurando emprego também. Não, é verdade. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver geração nem, geração nem. Tem. Então, fala-se muito hoje da chamada geração canguru, que ficou adulto e fica dentro da bolsa dos pais, não sai de casa de jeito nenhum. Então, existe uma série de comportamentos hoje que estão acontecendo na sociedade, não que os filhos que permanecem com os pais sejam evidentemente os bárbaros reencarnados. Não, mas às vezes é por conta da questão da violência que os pais acabam deixando os filhos mais próximos, né? Mas esses chamados bárbaros reencarnados acabam produzindo uma sensação de insegurança na sociedade muito grande. Então, no final agora dos nossos tempos, nós estamos vendo a reencarnação não somente desses bárbaros, mas muitos cruzados da época antiga, da época da Idade Média, estão vindo com sua intolerância religiosa. Antigos inquisidores que durante muitos séculos não conseguiam reencarnar, reencarnam agora com todo o ímpeto dos seus pensamentos de inquisição do passado. Então, a doutrina espírita ela vem nos esclarecer o que está acontecendo. São espíritos com o psiquismo da Idade Média reencarnando hoje. Então, para eles é muito natural você ser intolerante religiosamente. E, ao mesmo tempo, eles produzem um conjunto de conflitos do mundo que está promovendo migrações enormes de pessoas na direção da Europa. Interessante, né? A Europa, que durante tantos séculos foi a dominadora, a região do mundo que, digamos assim, dominou a África e a Ásia e o Oriente Médio, agora ela está recebendo de volta aqueles que pertencem aos países que, no passado, eles tiveram mando sobre eles. É como se fosse a lei de causa e efeito, devolvendo para eles um pouco daquilo que eles produziram nesses países. Mas o certo é que a gente hoje vive muitos conflitos e nós ficamos a imaginar o que a gente pode fazer. Qual é a atitude que nós podemos tomar em relação a isso? E, nesse sentido, observando o comportamento que a sociedade pode tomar, existem 5 saídas que a humanidade costuma dar para esses conflitos. Nem todas são boas, o que significa dizer que, se a gente escolhe uma saída ruim, nós complicamos o processo de transição da Terra. Por quê? Porque, segundo a doutrina espírita, a transição ela não tem prazo para acabar, não tem data marcada. Às vezes as pessoas dizem assim, não, vai ser em 2019, vai ser em... Não tem data, porque o relógio de Deus não tem ponteiro, gente. O tempo de Deus é psicológico. O tempo de Deus não é cronos, é kairos, ou seja, é um tempo. Cronos é o relógio, é o tempo do relógio. E o tempo de Deus, chamado pelos gregos de kairos, é um tempo que depende das circunstâncias das coisas. Então, a evolução da Terra, ela tem um período, uma faixa de tempo para acontecer, mas ela vai acontecer com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Com os homens é quando nós nos colocamos à disposição para colaborar nesse processo. Aí é com os homens. Se nós colaborarmos, ela acontece mais rápido, ocorre mais cedo e termina mais cedo. E nós permanecemos no planeta, que ele vai ficar melhor. Se for sem os homens, significa que nós não estamos querendo tomar parte, estamos indiferentes. Então, quando a gente está indiferente, ela demora mais e talvez
a gente não faça parte. E existe a terceira condição, que é apesar dos homens. É quando nós puxamos para trás. Aí ela demora bem mais, mas como ela também tem um tempo que ela não pode passar, quando chegar o tempo que não dá mais para segurar, nós é que não iremos ficar, nós vamos ter que sair do planeta para que ele possa avançar. Então é a gente que vai escolher se é com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. A depender da nossa decisão, essa transição vem mais rápido ou mais tardiamente. E a depender da nossa decisão, a gente fica ou a gente vai embora. Porque diz a obra doutrinária que nesses processos de migração do final dos tempos, os bons voltam, os maus permanecem, mas há um segmento dos maus, que Kardec define como sendo os maus não tocados pelo bem. Vejam que são os maus não tocados pelo bem, que simplesmente decidem por não mudar. Eu não vou mudar, eu gosto de ser como eu sou, eu gosto de ser mal, eu faço. Então, mal não tocado pelo bem, não é uma pessoa qualquer assim, eu acho que é o meu vizinho, que quando, olha, sábado ele coloca sertanejo para eu ouvir, eu não gosto. Não é isso. O mal não tocado pelo bem são pessoas verdadeiramente más, que dizem, eu fiz e eu faço de novo, que tem prazer em odiar, que não sente dó daquilo que faz aos outros, que não reflete sobre o que faz, não sente arrependimento. E os espíritas gostam muito de fazer aquele papel de coitadinho. Coitadinho de mim. Isso não é verdade, gente. Nós não temos o perfil típico dos espíritos que vão migrar. A gente pode até ir, mas vai um bocado de gente na frente. Porque os que vão são os maus não tocados pelo bem. Não me parece que os espíritas sejam os maus não tocados pelo bem. Nós podemos até ser os maus, mas somos os maus tocados pelo bem. Porque a gente se arrepende, se lamenta, quer mudar. Isso já é um sinal. Porque regeneração não é, na verdade, um mundo maravilhoso. Regeneração é um mundo que está em regeneração. As pessoas estão se regenerando. Não é um local de almas sublimadas, mas é um local onde as almas querem acertar. Essa é a grande diferença. Mas, nesse cenário, se vem mais tardiamente ou não vem, há 5 formas diferentes de nós nos comportarmos. E a gente precisa saber em qual desses grupos é que a gente se encontra. Uma das reações mais imediatas que existem, é a primeira de todas elas, são aquelas pessoas que, quando assistem o noticiário e veem o que está acontecendo, dizem assim, isso é um absurdo, tem que matar tudinho, tem que matar. Como se matando as pessoas fosse resolver. Ora, se o espírito está vindo para um processo de melhoria espiritual, eu digo, rapaz, termina, tu joga uma bomba, mata tudo, resolve. Não vai resolver, porque vão ter que voltar. O que você fez? Você empurrou para frente a depuração dessas almas. Eles precisam de um tempo. Mas eles vão me perturbar. Mas você está na faixa evolutiva deles. Mas quem mandou você não ter evoluído também? Não é? Porque a gente podia ter evoluído, não está merecendo mais isso. Só que a gente não mudou, ficou numa condição espiritual que merece encarnar junto com eles e está reclamando. Mas você se misturou. Quem se junta com os porcos, farelos come. Então, não quer, melhore. Só que agora não dá mais, agora a gente já está encarnado. Então, nós estamos numa faixa evolutiva que comporta conviver com essas almas violentas, comporta viver com essas almas desequilibradas. Por quê? Porque na faixa das experiências que a gente poderia ter, essa é uma experiência razoável. E a gente querer achar que exterminando essas pessoas a Terra vai melhorar, é um engano do ponto de vista do Espiritismo. Por quê? Porque esses espíritos, não completou o processo, vai ter que mandar esse pessoal todo de novo. Então, avança. Aí a gente está atrapalhando. Nós estamos na condição de apesar dos homens. E um segundo motivo é que a gente se revelou. Nós revelamos que nós somos intolerantes e maus. Então, é um sinal de que a gente também está arriscado de não vir mais. Porque nós estamos mostrando que nós não sabemos conviver com os nossos desiguais. A gente só quer viver com quem gosta de nós.
dizia Jesus no Sermão do Monte. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Então a gente precisa aprender a conviver com os nossos desiguais e não com os que são iguais a nós. E na faixa evolutiva que a gente está, comporta conviver com essas almas difíceis. Esse é o primeiro dos comportamentos e para os quais a doutrina espírita aponta que não é a melhor opção. Retarda a evolução do planeta e nos revela como sendo espíritos perturbados. Uma segunda solução que a gente também encontra na sociedade são daqueles espíritos que, vendo esses movimentos, dessas propostas malucas que muitas vezes aparecem, nós nos sentimos atraídos por eles e nos perfilamos entre esses espíritos. Aparecem umas teorias malucas aí, e a gente diz, olha, eu vou largar minha família e vou embora para lá. Eu também quero ser um deles. E quando você se afiniza, não necessariamente quer dizer que você é um desses espíritos que veio reencarnado na condição de bárbaro, de violento. Eu posso me sentir atraído pela violência, não porque eu pertença a essa tribo de espíritos que reencarnou no final dos tempos. Às vezes eu nem sou, mas eu sou atraído por ela. Algo que ela faz eco dentro de mim. Eu até nem sou desses espíritos tão violentos, tão perturbados, mas tem um quesinho dentro de mim que me chama para esse lado. E por esse motivo, como se fosse um ímã, esses movimentos eles servem para separar os bons dos maus. Falava Jesus na parábola do joio e do trigo, que plantou o joio e o trigo junto. Aí disse, e agora, São? Deixa crescer. Quando crescer, a gente vai saber quem é joio e quem é trigo, a gente separa. Então, esses movimentos, eles são como uma forma de separar o joio do trigo, para que você se defina. Porque se você assim, olha, rapaz, estão matando gente, aí eu gostei disso, eu acho que eu vou para lá também, eu vou querer matar. Gostei disso. E eu me sinto atraído. Aí eu vejo umas expressões de intolerância, olha, mas que legal. Aí eu vou para lá. Então, não necessariamente eu sou um espírito dessa tribo. Posso até ser, mas não quer dizer que todos os nossos adolescentes que se sentem chamados para determinados comportamentos pertencem ao mesmo padrão vibratório dos líderes desses movimentos. Não, eles são como se fosse limalha de ferro misturado na areia. Como que eu vou separar a limalha de ferro da areia? Eu passo um ímã, quando eu passo o ímã, toda a limalha é atraída pelo ímã. Então, esses movimentos que esses espíritos promovem são chamados de movimentos catalisadores, porque eles atraem as entidades que são interessadas por eles, e assim nós conseguimos definir quem realmente ainda está propenso ao mal ou quem não está. No sermão profético, que está presente no capítulo 24 de Mateus, que é o último dos discursos de Jesus, feito às portas do templo de Jerusalém, antes da sua prisão, Jesus tem um momento que ele diz assim, que no final dos tempos, por se multiplicar a perversidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a perversidade, o amor de muitos se esfriará, é um indicativo de que quando nós vemos uma série de barbaridades acontecendo, a gente para de fazer o bem e começa a querer fazer o mal. Então isso é muito perigoso, porque eu começo a me sentir atraído. E essa conduta também não é boa, porque ela me revela. Enquanto que o primeiro se revela como um mal, porque quer o extermínio do outro, achando que ele é melhor, e retarda a evolução, quando eu me perfilo com esses movimentos, eu me identifico com eles, eu engrosso a fileira do mal, eu retardo a evolução e me coloco entre aqueles que podem ser, de repente, migrados do planeta para um outro local, para um outro mundo, onde vá continuar o seu processo evolutivo, porque a Terra tem um encontro marcado com o progresso e já não vai mais suportar determinados comportamentos que a nossa sociedade hoje possui. Então, esse segundo modelo também não nos serve. Há um terceiro modelo também que as pessoas costumam ter.
é quando a gente diz assim, ixi, isso está muito complicado, meu Deus do céu. Nossa, não quero nem me meter. Não vou nem me meter. Então a gente procura ficar inerte. Eu vejo, não, fecha o vidro do carro, meu filho. Vamos levantar o muro. E quanto mais a gente se isola, mais nós damos conta de que nós não estamos preocupados com o coletivo. Isso é um outro indicativo, ou seja, o que o mundo espiritual está fazendo? Eu não estou fazendo isso para assustar ninguém, mas nós estamos em prova, eles estão nos observando. Olha, esse aqui está odiando os maus, né? Tem ódio no coração. Quer dizer, nos revela. O outro, se eu gostei do mal, vou me ligar a esse. Esse gostou. Esse tem maldade no coração. Muito bem. Aí o outro diz, não, quero nem me meter com isso. Deus me livre. Isso é só problema. Esse problema não é nosso. Então a gente tem indiferença no nosso coração. Indiferença. No livro do Apocalipse diz assim, que na carta que Jesus manda escrever para a igreja de Laodiceia, que são uma das 7 igrejas que recebem as cartas do Apocalipse, na carta para Laodiceia ele diz assim, eu preferiria que tu fosses quente ou que tu fosses frio, mas por seres morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ser quente ou ser frio significa se decidir, sair de cima do muro. Ou você é bom ou você é mau. Sabe, porque quando a pessoa é boa, está ótimo. Quando eu sou quente, maravilhoso, eu já me defino. E quando eu sou frio, então, quando eu sou frio, eu já me defini. Não, eu sou contra. E o meu movimento contra é uma manifestação que vai me produzir reflexões que vai fazer o meu progresso. Agora, quando eu sou morno, tornando mais claro o que eu quero dizer. Às vezes as pessoas dizem assim, eu acho que eu era um perseguidor de cristão no passado, devo ter queimado cristão no circo e tal. Provavelmente não, porque quem fez isso já até se renovou, porque fez bobagem, já tinha se decidido, se incomoda com o que fez, e o mal feito é mola propulsora do progresso. Nós provavelmente somos daqueles indiferentes que olhavam assim, nossa, uai, sou. Isso. E ficava na janela olhando, quem é esse homem? Uma preguiça de ir lá. Então, assim, essa nossa indiferença, não é? Já dizia o filósofo Zezé de Camargo, essa sua indiferença é que me mata, que me mata, que me mata. Então, essa indiferença nossa é que é o problema. A gente não se decide nas coisas, a gente fica indiferente, as coisas estão acontecendo, o pau está quebrando e você está quieto. Então, isso é um problema. Isso é um problema. Nós precisamos sair da nossa indiferença. Esses seriam assim. Os 2 primeiros casos são os que são apesar dos homens. Esse é que é sem os homens. Assim, a transição vai se dar com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens. Apesar dos homens é quando eu odeio o mal, ou quando eu me perfilo com o mal. Sem os homens é quando eu fico nessa indiferença. Uma modorra, meu Deus, uma preguiça. Não. Ixi. Aí tem um pessoal ainda que diz assim, pega uma frase de Jesus, Deus abençoe. Tá certo. Tem um pessoal que diz assim, mas Jesus dizia assim, olha, a quem muito será dado, muito será cobrado. Então eu não quero conhecer, que é para não ser cobrado.
Assim, eu não quero ir para o centro espírita, porque quanto eu mais souber, mais vão me cobrar. Então eu quero ficar na ignorância. Não me conte nada, não quero saber nada. Uma vez eu cheguei a ouvir uma palestra que o palestrante disse assim: gente, cuidado com o conhecimento espírita. Oh, meu Deus. Porque quanto mais se sabe, maior e mais duro é o pau de dar na cabeça. Isso não é bem assim. Porque quanto mais eu sei, mais eu serei cobrado. Mas por quem eu vou ser cobrado? Pela minha consciência. Só que quanto mais eu sei, tudo bem, eu vou ser cobrado mais, mas eu vou conseguir andar com muito mais rapidez. O que é melhor, andar no escuro ou andar na luz? Ora, se eu for andar no escuro, eu vou andar as apalpadelas devagarinho, arrastando o pezinho para saber onde tem buraco, onde não tem. Mas se eu estou na plena luz, eu ando com muito mais velocidade. Só que como eu estou andando na luz com velocidade, eu me cobro muito mais quando eu faço coisa errada. Então, não é ninguém que vem de fora me sentenciar, me condenar, me criticar, mas, na verdade, eu recebo de mim mesmo, da minha própria condenação, as consequências dos atos que eu cometo. Então, na verdade, quando se fala que a quem muito será dado, muito será cobrado, tem uma parte também assim: a quem muito será dado, muito será cobrado, e muito mais rápida e feliz será a sua caminhada, porque se eu sei muito, eu consigo acertar muito. Se eu sei pouco, eu tenho muita chance de errar. Então, conhecer faz muito bem. A gente se cobra realmente mais, mas, em compensação, a gente pode acertar muito, 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 muito mais do que acertaria se a gente não soubesse. Então, dentro dessa ótica, quando a gente vê essa indiferença que a gente tem, é um sinal de que nós estamos ainda faltando despertar. Isso é muito ruim, porque a gente está dormindo. O mundo está quebrando e a gente está dormindo. Então, esse é um problema. Aí tem a quarta forma de se comportar, que é uma forma de se comportar bem religiosa. É assim: nossa, o mundo está horrível, vamos orar, gente. Vamos orar. Então eu vou orar. Vamos orar para ver se melhora. Vamos orar. É assim: eu vou orar, mas efetivamente eu não faço nada. Já está ajudando, porque orando a gente melhora a ambiência espiritual, facilita com que as coisas aconteçam. Mas é pouco. É muito pouco. Porque até certo ponto é só um pezinho que a gente está mexendo. A gente poderia fazer muito mais. É melhor do que a indiferença. Dizer assim: não vamos nos meter nisso aí, porque isso é confusão. O outro olha e diz: gente, houve um acidente, a mulher foi atropelada, vamos orar para que a ambulância chegue. Chame a ambulância, vá lá prestar socorro. Não, vamos orar para que alguém chame a ambulância. Chame você, faça você. Então, se é com os homens, sem os homens e apesar dos homens, nós temos apesar dos homens quando a gente odeia ou quando se perfila com o mal. Sem os homens, quando a gente está indiferente. E com os homens, uma das formas de ser com os homens é quando a gente já faz esse movimentozinho, que é o movimento de querer o bem, mas a gente quer o bem só pelo pensamento, sem grandes comprometimentos. Mas o verdadeiro sentido que realmente pode transformar o mundo é quando a gente se comprometer de fato com aquilo que a gente tem para fazer. Somente quando nós nos comprometermos de fato com aquilo que está previsto para nós, é que nós encontraremos a verdadeira paz. Nenhum de nós encontrará a paz enquanto não se comprometer efetivamente com o bem. Porque o sentimento de não compromisso com o bem nos gera um desconforto íntimo. As almas, quando elas despertam, elas percebem que elas precisam se comprometer com o bem. E enquanto eu não me comprometo com ele, algo dentro de mim se move, se mexe, me incomoda e me impulsiona para que eu me comprometa e faça o trabalho de realizar todo o bem que me seja possível fazer. Então, na Santa Ceia, quando Jesus se reuniu na última vez com seus discípulos, ele disse para os discípulos assim: a minha paz eu vos dou,
mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo dá é aquela paz que não é essa. É aquela paz ou do armistício, aonde eu digo, olha, não me agride, não vou te agredir, fica na tua lá. Então, eu fico mantendo uma paz falsa, porque a paz, fruto do temor de que se eu fizer qualquer coisa, o outro me agride, então tem que ficar quieto. São dois cães, um rosnando para o outro, e a gente diz, olha, eles estão em paz. Não estão em paz. Eles não estão lutando, mas um está tomando conta do outro. Essa não é a paz do Cristo. Assim como a paz do Cristo não é a paz da inércia, de eu ficar sentado assistindo as coisas acontecendo. Nossa, que será isso? Eu vou ficar aqui no meu... Ixi, eu quero ficar em paz aqui. Não progride, a gente não avança. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, falando sobre a lei do progresso, diz que o soldado que não vai para o campo de batalha não ganha medalha. Então, para a gente progredir, tem que enfrentar os seus medos, tem que vencer as imperfeições morais, senão a gente não consegue avançar. Daí a importância do comprometimento nosso no bem para que a gente consiga fazer o trabalho que tem que ser feito. Resultado, a única forma que a gente tem para fazer um efetivo comprometimento nosso com as coisas e fazer com que a gente sinta a paz do Cristo é a paz da consciência íntima, quando a gente se compromete efetivamente com a transformação do mundo em que a gente vive. E aí, a gente vai observar que na Revista Espírita, de 1863, no mês de dezembro, se pegarmos a edição da FEB, está na página 540, Kardec fala das 6 fases que o movimento espírita iria passar. Primeiro seria a fase da curiosidade, depois a fase filosófica, depois viria o período das lutas, depois viria um período religioso, depois desse período religioso viria um período intermediário, que seria uma transição para a fase definitiva. E a fase definitiva do Espiritismo é a fase da regeneração social. O que seria essa fase da regeneração social? É o comprometimento do movimento espírita com a transformação da humanidade. Nós somos muito tímidos, nós somos muito até covardes na nossa ação. E eu não estou dizendo isso no sentido da gente ter uma ação político-partidária. Não é isso. Quem gostar de política partidária, que engaje, seja político, siga a vida política. Precisamos de bons homens no mundo político. Mas eu falo da questão de nós nos engajarmos na transformação da sociedade. A sociedade está cheia de conselho. É conselho da criança, conselho do idoso, conselho da mulher, conselho disso. Tem vários conselhos. O movimento espírita está presente nos conselhos, porque as políticas públicas estão sendo definidas aí. E se nós nos omitimos, as políticas são definidas à revelia da vontade daquilo que a gente sabe que é o correto. Então, é preciso que a gente tenha um comprometimento na transformação da humanidade. Então, é um movimento que é nos dois sentidos. É a transformação do homem para dentro e do homem para fora. Qual vem primeiro? É simultâneo. Eu me transformo dentro para transformar fora. Transformo fora e isso me muda por dentro. E é nessa dinâmica que a gente vai construindo a paz que a gente precisa ter. A paz que o Cristo prometeu que daria para os seus discípulos não é a paz da inércia, é a paz da certeza do cumprimento daquilo que está desenhado para nós. Não precisa ser necessariamente um engajamento social grandioso. Às vezes, o nosso engajamento pode ser até menor. Pode ser dentro de casa, no comprometimento com o meu grupo familiar, no resgate dos meus familiares. Muitas pessoas, às vezes, acham que as suas missões são missões fora do lar. Mas a nossa primeira missão é dentro de casa. Seria ilógico que Deus reunisse os espíritos para que a gente não tivesse que conviver com eles. Então, nosso primeiro espaço de trabalho, e não estou chamando de espaço de luta, mas espaço de exercício de amor, é no grupo familiar. Ali que a gente tem que exercer. Porque às vezes a gente se torna grandes vitoriosos no mundo lá fora, mas dentro de casa a gente perdeu a batalha. Então, o grande objetivo da vida, o que vai nos oferecer a paz, é a gente descobrir o propósito pelo qual nascemos. O judaísmo tem algumas coisas bem interessantes, semelhantes ao espiritismo. Ele diz que antes de nós nascermos, nós temos uma programação espiritual, semelhante como o espiritismo diz. E dizem os rabinos, o grande objetivo de estarmos na Terra
é descobrir para que viemos. E quando é que a gente vai descobrir a que veio? Quando a gente descobrir a desimportância das outras coisas. Quando você descobre a que veio, as outras coisas perdem importância. E só fica importante aquilo que você tem foco. Enquanto você fica assim, estou fazendo um curso, agora eu vou mudar para lá, agora eu vou fazer isso, agora não, agora eu vou... Não achou o que veio fazer. Porque quando a gente descobre, o foco se volta para aquilo que se quer e nos realiza profundamente. A gente encontra essa paz do Cristo, que a paz do Cristo é a certeza do dever cumprido, é a serenidade que vem de saber que a gente realizou o que a gente deveria fazer. Então, nesses dias tão tormentosos, de tanta loucura que o mundo faz, nos noticiários que nos angustiam, não nos angustiemos com o noticiário. Façamos a nossa parte. Não fiquemos inertes. Não fiquemos assistindo a televisão dizendo, tem que matar esse pessoal todinho. Não vai adiantar. Nem dizer, olha, eu acho que eu vou me juntar a eles. Nem a nossa indiferença. Nem o simplesmente, vamos orar. Mas que a gente se comprometa numa mudança interior de tentar conviver com os desiguais. É quando eu aceitar que eu tenho que conviver com os outros que a gente vai resolver. Se a Europa fechar as portas para o processo migratório dos que estão indo, vai empurrar a transição para frente. Nós temos que encontrar soluções. Nós criamos os problemas, nós vamos ter que encontrar as soluções. Se nós não encontrarmos a solução, nós continuaremos vivendo em sociedades perturbadas. Nós só vamos sair do nosso processo de perturbação espiritual quando nós efetivamente soubermos conviver com os que são diferentes de nós. Você é diferente de mim, e daí? Nós somos diferentes, mas nós vamos conviver, nós vamos aprender a nos respeitar e nos amar. Enquanto a gente tiver essa distância, nós vamos viver numa sociedade extremamente conflituada, cheio de muitas convulsões internas e com muita dificuldade para que a gente consiga sair dos nossos conflitos. Não existe, mas não existe mesmo, solução para os problemas da humanidade que não passe pelo amor. Qualquer solução que a gente queira tomar para resolver o problema do mundo tem que passar pelo amor. Isso Jesus já dizia, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? É amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. É amar, amar e amar. Como já dizia a Amelinha, somente para amar, só para amar. Então, é só para amar. A gente é que fica se perdendo num monte de coisa. Se a gente focar nisso, nós conseguiremos caminhar. O nosso grave conflito é que a gente cria uma série de técnicas e esquece que nenhuma técnica é superior ao amor nas nossas vidas. Então, se a gente procura hoje a paz no nosso mundo, não pensemos que a paz do Cristo é a paz da nossa inatividade. Façamos um compromisso de mudança, um compromisso de nós procurarmos as relações familiares que estão em nosso redor e façamos tudo o que a gente puder, tomando por modelo Jesus, modelo e guia da humanidade. Na véspera da sua desencarnação, sabendo que no dia seguinte seria preso, seria ser viciado, depois iria ser crucificado, teria todo tipo de barbárie que ele ia passar, na véspera, reúne os amigos, dá um jantar, conversa, como se nada fosse acontecer. Tenhamos a serenidade, mas não deixemos de plantar o bem por onde nós estivermos, para que a gente possa dizer, ao final da nossa jornada, que nós alcançamos a paz dentro dos nossos corações, porque aprendemos a servir e a nos comprometermos cada vez mais com a sociedade em que vivemos. O nosso momento na Terra é esse. Esse é um momento singular para todos nós. Aproveitemos a oportunidade que Deus nos está dando e vivamos o amor em plenitude, não pela metade, mas nos entreguemos ao processo do amor. Observemos em casa quem falta amar e ame sem reserva, entregue-se ao processo de amar. Se você tem um parente difícil, renuncie ao seu orgulho, procure passar por cima disso e se una com as pessoas que Deus lhe deu e faça da sua vida uma coisa melhor. Não carregue peso. Não carregue cruz sobre as costas que a gente não precisa. Quando a gente perdoa,
a gente tira um peso enorme e alcança uma paz indescritível. Mas para isso tem que ter um movimento de saída. Então, façamos o nosso movimento de comprometimento com a vida, de comprometimento com o outro, de comprometimento com a sociedade em que a gente vive, para que faça sentido o investimento que Deus tem feito em nós nesse período de transição. Um sucesso, muita paz para todos nós e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, gente. Nas reflexões que a mensagem espírita nos permite fazer, é possível perceber que o processo de evolução dos espíritos, ele exige um momento singular, que é o momento em que o espírito cai em si mesmo, em que ele toma consciência da sua situação. Independente das questões que acontecem do lado de fora, é preciso acontecer um fenômeno do lado de dentro da criatura. Então, por exemplo, na parábola do filho pródigo, que é aquele filho que sai, ele passa por diversos dissabores, até que depois de muito sofrimento, diz o evangelista, e caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu pereço de fome? Ou seja, ele cai em si. Na parábola do bom samaritano, diz o evangelista, que passou o samaritano e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Então é uma coisa que acontece do lado de dentro. Nós precisamos, portanto, de uma experiência interna, que não se dá através de palavras, de nada. É um momento interior no qual nós simplesmente passamos a descobrir algo e a nossa vida como que ela desse um clique e a partir daí você tem uma leitura diferente da própria vida. Diversas são as situações que existem dentro do texto bíblico que fazem referência a esse momento de descoberta que a gente precisa fazer para poder crescer. Mas eu gostaria de relembrar hoje à tarde aqui 2 momentos diferentes do homem diante do encontro da sua pequenez, que é o momento no qual eu descubro que eu não sou tão grande quanto eu pensei que eu fosse, momento em que eu caio em mim mesmo, momento em que eu descubro quem realmente eu sou. Um desses momentos está descrito no Velho Testamento, no livro do Êxodo, nos capítulos 7, 8 e 9. São as chamadas 10 pragas do Egito. Segundo aquilo que está relatado no texto bíblico, o faraó havia prendido os hebreus, transformado os hebreus em escravos. Eles estavam nessa condição há 430 anos, quando então foram libertos por Moisés. Mas a história diz que antes da libertação, houve um período de 10 pragas sucessivas que foram acontecendo até a libertação do povo. Se nós formos fazer uma comparação simbólica dessas etapas que aconteceram, nós podemos observar que as 10 pragas são 10 estágios sucessivos da mente humana quando ela vai resistindo ao processo de mudança. Porque no momento em que eu descubro que eu preciso mudar, no momento em que eu percebo que eu estou errado, 2 coisas podem acontecer. Eu posso aceitar isso e fazer a mudança positiva, ou eu posso resistir ao processo de mudança. Hoje eu gostaria de ver com vocês esses 2 momentos. Momento no qual a gente resiste ao processo de mudança e depois o momento no qual a gente aceita o processo de mudança. Quando nós resistimos ao processo de mudança, nós pegamos o caminho das 10 pragas do Egito. Diz a narrativa do livro do Êxodo que logo que aconteceu a primeira praga, as águas do rio Nilo se transformaram em sangue. Para os hebreus, chama dama, sangue. A primeira praga é o sangue. O Nilo, na verdade, representava todo o poder para o Egito. Tudo que era força e poder era o Nilo. Mas o que foi que aconteceu? Quando
caímos em nós próprios, quando o homem cai em si, ele descobre que aquilo que aparentemente é o seu maior poder é a sua maior fraqueza. Eu descubro que aquilo que eu acho que eu sou forte é violência, é sangue. A água do Nilo que se transforma em sangue é a hora que eu descubro que aquilo que eu penso que é o meu poder, na verdade, é a minha fraqueza. É quando, meu Deus, eu descobri que eu pensei que eu era forte, sou nada. Eu sou violento, eu sou agressivo. A água do Nilo transformar-se em sangue é o momento no qual a gente cai em si mesmo e diz: eu sou violento. Eu não sou o que eu pensei que eu fosse. Eu não sou o faraó poderoso. E aí algo dentro de nós começa a se mover. E o povo hebreu, que é o homem bom que está dentro de mim, o homem novo, tenta se libertar. E o faraó, que é o homem velho, impede que o homem novo nasça. Então, quando ocorre a praga da água que se torna sangue, o faraó deveria ter olhado e dito: vamos soltar os hebreus. Que é a hora que eu descubro que eu sou frágil. Meu Deus, como eu sou pequeno. Eu vou soltar. Descobri que eu estou errado. Eu descobri que eu não sou o que eu pensei que eu fosse. Coitado de mim. Eu sou violento, eu sou agressivo, eu preciso mudar. Mas ele não muda. Por quê? Porque ele não solta os hebreus. Ele mantém os hebreus cativos. E depois que ele mantém os hebreus cativos, vem a segunda praga que ocorre para o povo egípcio. Sefardeia, em hebraico, que são as rãs. Porque uma coisa é eu tomar consciência de que eu estou errado. Mas eu tenho consciência disso, mas isso fica lá longe de mim. Outra coisa é quando as rãs saem do Nilo e vêm me perturbar. Para onde eu vou, tem rã. Eu entro em casa, eu vou para a rua, eu abro... Então é aquele momento em que a gente começa a andar e aonde a gente vai, a gente fica lembrando: ai meu Deus, olha o que eu fiz, ai meu Deus, o que eu fiz. E aquele remorso que nos acompanha é a fase do Tsefardeia, a fase das rãs. As rãs do Egito Antigo representam exatamente esse mal que nos acompanha. Para onde você vai, as rãs te acompanham para onde quer que você siga. O faraó não libertou o povo hebreu. Então veio a terceira praga, quinim, piolhos. Porque uma coisa é eu descobrir que eu estou errado lá no Nilo. Outra coisa é eu descobrir que estar errado e eu ser acompanhado por aquele remorso, que para onde eu vou aquilo vem. Eu estou parado no ônibus, aí eu lembro e falo: ai meu Deus, não vou nem te lembrar disso. Isso é o Tsefardeia, isso são as rãs. Quinim, piolhos, é na cabeça. Eu não consigo ter sossego, aquilo fica me perturbando o tempo todo na minha cabeça. Mas as pessoas não veem, sou só eu que sinto. Eu sei o que eu estou passando, mas as pessoas olham e você diz: nossa, eu estou com uma coceira na minha cabeça, meu Deus, eu não aguento mais essa coceira. Mas ninguém consegue perceber nada. É a fase dos piolhos, é aquela na qual os remorsos, o incômodo vai te consumindo, vai te arrastando para dentro de um sentimento, e você poderia soltar o povo hebreu, mas não solta, mantém o povo cativo. Então, vem a quarta praga, Avot, as moscas. As moscas é o momento no qual você já não suporta mais a podridão que existe em você. E as pessoas começam a ver, elas veem as moscas em volta de você. Elas veem você seguido de moscas. Então, já não é mais um sentimento interno. Já foi lá no Rio Nilo, já tornou-se as rãs dentro da sua casa, já vieram os piolhos. E agora são as moscas que me incomodam, que me assaltam. E aonde eu vou, eu sou seguido por aquele sentimento de que eu estou apodrecendo por dentro. Mas eu não mudo. Eu não solto os hebreus. Interessante é que cada vez que é uma praga par, o faraó diz que vai soltar os hebreus. E depois que a praga cessa, ele não solta, ele volta atrás e mantém os hebreus cativos. Igual a gente faz: não, oh meu Deus, eu estou numa situação tão grande, meu Deus, me livra disso, porque se isso acabar na minha vida, eu juro que eu vou mudar. Aí a coisa acaba e a gente: não, eu falei assim, mas não vou mudar. Quer dizer, a gente cai em si, percebe que está errado, mas não faz o movimento da mudança.
não faz o movimento para sair. Ao contrário, a gente resiste e mantém cativo o homem novo que está dentro de nós, obrigando com que esse homem novo continue escravizado a nós. Por que o faraó escravizava os hebreus? Ele escravizava por uma razão egoística. Porque se ele soltasse os hebreus, quem é que ia arar os campos? Quem ia fazer o trabalho? Os egípcios. Então, querer o teu bem é querer o meu mal. Então, antes o meu bem e o seu mal. Por isso que eu não solto você. Eu não vou te libertar para que eu não tenha que passar por sofrimento. Se alguém tiver que sofrer, que seja você e não eu. Eu não. Então, eu mantenho você cativo. Como a gente faz muitas vezes com familiares que a gente oprime, que a gente sabe que está oprimindo e mantém a opressão e não muda. Já poderíamos ter mudado, mas não mudamos. Sabemos que estamos errados, tomamos consciência, os piolhos nos incomodam, as moscas nos rodeiam, mas a gente mantém esse processo dentro de nós. Só que até a quarta praga, o problema está só em nós. A partir da quarta praga, as coisas vão piorar. E ainda está só na quarta. São 10. Vai piorar daí para frente, porque até então era eu comigo mesmo. Era eu observando o rio, que estava manchado de sangue. Era eu sentindo as rãs em meu redor. Era eu sentindo os piolhos na minha cabeça. Era eu rodeado de moscas. Agora piora. A quinta das pragas, em hebraico, dever, é a peste que ataca os animais. Segundo o texto egípcio, o texto hebraico, a praga vai se dar de maneira que os animais são todos acometidos de uma peste e morrem todos. Então, morrem os bois, morre o cavalo, morre a galinha, morrem os pintinhos, tudo que era animal. Eles perdem toda a proteína animal, ou seja, a alimentação deles fica pela metade. Eles já não têm mais a proteína animal para se alimentar. E, ao mesmo tempo, eles já não têm mais o boi para puxar o arado, já não tem mais o cavalo para puxar o arado, já não tem mais nada. Agora, o que tiver que ser feito vai ser no braço. A minha capacidade produtiva está reduzida. A minha alimentação espiritual caiu. E a minha capacidade de trabalhar está pela metade. É quando nós começamos a ter o comprometimento das nossas atividades profissionais. É quando a gente já não consegue mais trabalhar, vai trabalhar, mas não produz igual. Fica ali enrolando e aquele peso no coração. Vai no banheiro, chora um pouquinho, lava o rosto, passa um corretivo para tirar as olheiras, aí volta, aí tenta rir, mas não consegue, chora no travesseiro sozinho, sem ninguém saber, mas vai tocando a vida, mas já não é mais, não produz mais do mesmo jeito, poderia mudar, poderia soltar, mas não solta, não liberta. É como nós, passando pelo processo de sofrimento, mas resistindo ao processo de transformação das nossas almas. Aí vem a sexta praga, em hebraico, Sherima. Sherima é uma doença de pele, é uma sarna, umas úlceras que acontecem nos egípcios e eles ficam todos doentes. É quando nós passamos a adoecer espiritualmente. Porque o nosso trabalho já está prejudicado. Agora, na fase da depressão que nos alcançou, nós ficamos doentes. É impressionante, mas as pessoas, quando estão deprimidas, elas adoecem com mais frequência. O sistema imunológico deixa de reagir como deveria reagir. E aquilo que poderia não nos afetar, nos afeta. Você entra num ambiente cheio de bactérias, o normal é você respirar as bactérias ou os vírus que estiverem ali, e o sistema imunológico reage e você nem sente a doença. Mas se você tiver com o sistema imunológico abalado, tudo que é doença que passa na sua frente você pega. Entrou no local alguém com conjuntivite, já peguei. Passei num canto, tinha uma pessoa com a gripe, já estou gripado. Por quê? Porque o sistema imunológico perdeu a capacidade de reagir aos processos inflamatórios.
Resultado: quando chega a fase da sexta praga, nós estamos ulcerados, feridos, machucados. Já não temos mais a integridade física. Nossa alimentação espiritual já está abalada porque não temos mais a proteína animal. Só temos agora vegetais para comer, não tem mais nada. É só o que sobrou. Mas nós estamos doentes, enfermos fisicamente e enfermos espiritualmente. Enfermos fisicamente porque estamos enfermos espiritualmente. E enfermos espiritualmente porque estamos enfermos fisicamente. Uma coisa influenciando na outra. E é aquela época que a gente fica doente, chega nas pessoas, ai, fulano, estou me sentindo tão mal, gente. Ai, essa noite eu não dormi quase nada, eu estou numa perturbação. Ai, eu não sei o que eu faço, mas eu não mudo. Eu não concedo perdão, eu não dou perdão, eu não mudo meu modo de ver. Eu sei que eu estou errado, mas eu não vou mudar. É uma ignorância muito grande da nossa parte, porque nós achamos que a gente não deve perdoar os outros, porque se eu perdoar, a pessoa que eu perdoei vai ficar muito bem. É um absurdo a gente pensar assim. Porque a gente tem a ideia de que, não, mas eu não posso perdoar. Porque fulano fez tanta coisa de mal para mim, e ele fez eu sofrer, chorei tanto, e agora eu vou dar perdão a ele. Aí ele vai ficar no bem bom e eu vou ficar aqui. Não, ele vai sofrer, porque eu, enquanto eu puder, o que eu puder fazer, eu vou fazer para lembrar para sempre. E se puder atrapalhar, até atrapalho. Mas eu não vou dar perdão a ele. Isso é uma grande bobagem. Porque, segundo a doutrina espírita, o meu perdão não tira a culpa do outro. O perdão, ele apenas me liberta da necessidade de reencontro. Quando alguém faz mal para outra pessoa e a vítima guarda a mágoa do seu agressor, a chance de reencontro é altíssima, porque eu tenho o agressor de um lado e a vítima magoada do outro. Isso promove uma chance de reencontro muito grande. Mas se alguém agride outro alguém e a vítima perdoa o seu agressor, a vítima não precisa reencontrar. Ela pode fazer um novo caminho, distante do seu agressor. E o seu agressor não fica sem culpa. Só que ele vai ter que encontrar outras pessoas com as quais ele vai se recuperar, não mais com você. Então, perdoar significa libertar-se da necessidade do reencontro. E guardar mágoa significa marcar encontro para a próxima existência. Quando dizemos para alguém assim, eu odeio você, eu nunca vou perdoar o que você me fez, espiritualmente estamos dizendo, eu quero encontrar com você de novo, estou louco para renascer pertinho de você na próxima. Mas quando nós perdoamos, nós desfazemos essa necessidade de vínculo e criamos a possibilidade de um novo caminho. Jesus é o grande exemplo dessas questões, porque foi agredido pelos soldados, foi abandonado por Pilatos, foi agredido por Anás, Caifás, traído por Judas. E ao que me consta, não reencarnou parente de nenhum deles. Mas todos eles tiveram seus caminhos para encontrar o seu processo de reerguimento. Como? Com outras pessoas. E o que fez Jesus para não ter a necessidade de reencontrar com eles? O perdão. Quando eu perdoo, eu me retiro da cena e deixo que o meu agressor encontre a sua própria história. Então, perdoar, na verdade, é libertar-se, é garantir para nós um futuro feliz. Guardar mágoa é preparar-se para sofrer. Então, as pragas do Egito são exatamente o resultado dessa nossa resistência da mudança. As pragas vão acontecendo porque nós não queremos soltar o homem novo, não queremos libertar aquilo que está preso em nós. Então, a partir da sexta praga, diz o texto que, a partir daí, quem comanda não é mais o egoísmo, agora é o orgulho. O faraó, depois da sexta praga, sentindo as doenças e tudo, ele diz, pois agora quem não vai soltar sou eu, agora nem que eu morra eu não vou soltar. Igual a gente faz com as pessoas assim, eu estou sofrendo, mas eu não vou dar o braço a torcer. A gente fica se tremendo todinho por dentro, mas por fora rindo. Eu nem estou sentindo falta de fulano. Faz 3 dias, 4 horas e 18 minutos que eu não estou vendo ele e nem estou sentindo falta. Então, essas coisas são muito típicas da nossa dureza de coração. E é quando vai alcançar os hebreus
a sétima das pragas. A sétima praga, em hebraico, chama-se Barad. É uma chuva de granizo imensa. A chuva de granizo vem e destrói tudo que existia, destrói todas as árvores, todos os campos, todas as plantações e todos os prédios. Ou seja, eles que já não tinham a alimentação animal, agora perderam o resto que sobrou. Porque eles estavam comendo só vegetais, agora acabou tudo. A chuva de granizo foi tão violenta que acabou com toda a alimentação. Agora é fome. É a nossa fome espiritual. E a fome espiritual decorre do quê? Que os granizos destruíram todos os abrigos. Os abrigos são a nossa fé, o lugar onde a gente se agasalhava. Acabou a fé, porque a partir daí, a falta de fé é o que nos segue. O processo de depressão está intimamente relacionado com a falta de fé. Quando a gente perde o fio invisível da fé, que aquilo se rompe, como se cortasse o fio, a gente cai no buraco da depressão. É o fio da fé que nos livra do buraco. Cortou o fio da fé, nós caímos no buraco. Então, essa sétima praga é a destruição de todos os nossos abrigos, é a destruição dos nossos laços familiares, destruição dos templos religiosos que existem dentro de nós, que dão toda a alimentação que a gente pode ter. Aí perde tudo. É a hora que a gente diz, não, minha família, nem quero mais saber de nada. Não, nós estamos entregues. A partir daí, a depressão entra num grau muito mais profundo. E nós começamos a entrar numa tristeza tão grande, porque eu não tenho mais fé, não tenho mais alimentação espiritual, eu não tenho mais nada. Curiosamente, os egípcios cultivavam 4 produtos. Eles cultivavam linho, cevada, centeio e trigo. Linho e cevada se plantava primeiro, centeio e trigo se plantava depois. Quando houve a chuva dos granizos, o linho e a cevada já estavam plantados. Ele veio e destruiu tudo, acabou com tudo. Mas os egípcios disseram, ainda bem que o linho, que o trigo e o centeio, que faz o pão, ainda não brotou. Então, o granizo não destruiu nem o trigo e nem o centeio. Então, vai ter pão, a gente vai passar fome um pedaço, mas depois, quando o trigo surgir ou o centeio, a gente vai fazer pão e vai sair dessa situação difícil que a gente está. Então, ainda sobrou o fio da esperança, a esperança de que o trigo e que o centeio surgissem. É quando vem a 8ª das pragas, Arbe, a nuvem de gafanhotos. Essa nuvem de gafanhotos vem quando o trigo já tinha brotado, o centeio já brotou, já estava grandinho. Os gafanhotos vieram e já não tinha mais o que comer, porque os granizos tinham destruído tudo. O gafanhoto veio e comeu o resto. Os gafanhotos são o fim da esperança. Mas a gente não muda. Sofre igual um condenado agarrado, mas não muda. E o caminho é o sofrimento. Diz a questão 614 do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando eu me afasto da lei de Deus, que é o amor, a consequência é o sofrimento. Então eu resisto a mudar, resisto a amar, resisto a fazer o bem. Qual a consequência? Sofrer. E eu vou teimando e a vida vai me moendo. A lei de causa e efeito é igual uma moenda, vai triturando e a gente vai... Mas não dá caldo de jeito nenhum. Parece aquela cana dura que você põe na moenda e ela não dá nada, seca. E a gente ali, nós temos que ser mais maleáveis. Mas se nós não formos, nós vamos enfrentando essas pragas uma após a outra. Aí vem a 9ª das pragas. Em hebraico, Rosher, escuridão. É a depressão profunda, né? A escuridão, ela é relatada no texto bíblico como tão intensa que uma pessoa não conseguia ver a outra. Mas é exatamente isso que acontece na depressão profunda. Eu não vejo mais ninguém,
Eu só vejo a minha própria dor, não enxergo mais nada. Então, rocher, escuridão, é exatamente aquele momento no qual a escuridão me toma e eu não quero mais nada, eu não quero mais o mundo, eu não quero mais coisa nenhuma. E geralmente as pessoas fisicamente fazem isso. Elas se trancam no quarto, apagam a luz, colocam algodão nas frestas da janela para que não entre luz nenhuma e ficam na mais absoluta escuridão sem contato com ninguém. Depressão profunda. E essa só é a nona. Ainda tem a última. Quando nós resistimos e não queremos fazer a mudança, nós não precisaríamos passar por nada disso. Bastaria que o nosso rio se tornasse sangue e a gente dissesse, meu Deus, minha força e meu poder é, na verdade, minha violência. Preciso fazer um novo caminho, mas a minha resistência em mudar foi me levando a todas essas pragas, até a última de todas elas, chamada Makat Bechorot, a morte dos primogênitos. Diz o texto que a última das pragas, os primogênitos de cada família teriam morrido nesse dia. O nosso primogênito aí é o nosso maior sonho. Nosso filho mais velho é o maior de todos os nossos sonhos. É o nosso primogênito, primeira coisa que a gente gerou. E quando a gente aceita o processo progressivo da depressão, o término dessa história é a morte dos nossos sonhos. Sonhei tanto fazer um curso superior, abandonei na metade. Sonhei que eu ia fazer tal coisa, não vou fazer mais. Eu destruo, eu mesmo, pela minha teimosia, destruí os meus próprios sonhos e matei o meu primogênito. Fui eu que matei pela minha própria teimosia. Se eu tivesse libertado o povo, eu não teria passado por essa situação. Mas é a minha teimosia que faz com que isso aconteça. E diz o texto bíblico que depois da 10ª praga, quando o faraó sentiu a morte de seu próprio filho, ele então decide soltar os hebreus. Vamos embora. Os hebreus juntam tudo que tem e saem no rumo do deserto. E parecido conosco, depois dá o remorso de ter feito a libertação, a gente volta atrás para prender de novo o homem novo. Ele mandou o exército atrás. O exército foi atrás e as águas do Mar Vermelho, conforme diz o texto, se abriram, os hebreus passaram e o exército do faraó foi tragado pelas águas do Nilo, mostrando para nós a falência total de todas as coisas, quando nós teimamos tanto em não observar os sinais que a vida nos dá para que a gente mude. Seria preciso que a gente fizesse uma mudança, um olhar diferente, uma nova forma de interpretar as mesmas coisas, que ao sinal da descoberta da nossa pequenez, que nós não enveredássemos por esse caminho descendente, mergulhando no abismo, destruindo as nossas próprias vidas e perdendo todos os nossos sonhos. Mas é possível a gente fazer um caminho melhor. Há uma outra proposta. O primeiro discurso que Jesus fez, a primeira aparição pública de Jesus, ele apresentou a proposta de como nós deveríamos fazer quando as águas do nosso rio Nilo tornarem-se sangue. Quando um dia eu olhar para o meu rio Nilo e disser, meu Deus, meu rio Nilo não é Nilo, é sangue, é violência. Eu não sou poderoso como eu achei que eu fosse. Eu não sou forte como eu sou. Eu sou, na verdade, um errado. Eu sou um pobre coitado. Eu sou uma besta. Eu não sou o que eu pensei que eu fosse. Eu sou um pobre de espírito. A primeira etapa para que a gente possa mudar está contida nas bem-aventuranças. No Sermão da Montanha, Jesus vai apresentar 9 degraus, que ao invés de serem degraus descendentes, como as pragas do Egito, são 9 degraus ascendentes de libertação da alma. As bem-aventuranças não são um ditado de palavras soltas, são um plano de trabalho e de transformação moral. Então, quando eu descubro que, na verdade, o meu rio Nilo se transformou em sangue, eu preciso descobrir que eu sou pobre de espírito, que eu sou pequeno, que eu não estou certo. Porque a única forma de mudar é sabendo que eu estou errado.
Enquanto eu tiver a certeza que eu estou certo, eu não mudo. Eu preciso saber que eu estou errado. Eu preciso saber que eu errei. Eu preciso saber que eu sou pequeno. Eu preciso saber que eu não faço as coisas certas toda vez. Eu preciso saber que eu sou uma pessoa que precisa se corrigir. Eu sou um pobre de espírito. Então, nessa hora, quando eu percebo essas transformações em derredor de mim, eu retiro a capa da soberba e me torno apto a fazer o meu processo de mudança. Então dizia Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque só vai alcançar o reino dos céus aqueles que descobrirem que estão errados, os que descobrirem que são pobres de espírito. Porque se eu achar que eu não sou pobre de espírito, eu não tenho como mudar. Se eu sou a pessoa mais importante do mundo, se eu sou a bala que matou Kennedy, eu sou a última bolacha do pacote, eu não vou mudar nunca, gente. Eu nunca vou mudar. Eu vou achar que eu sou o máximo. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Nada. Eu erro, preciso mudar, preciso pedir desculpa, faço besteira. Se eu tiver essa consciência, eu sou diferente do faraó. Porque quando o meu rio se torna sangue, eu descubro que minha força é minha violência, eu posso fazer um caminho novo para mim. Então vem a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É exatamente isso. Porque depois que eu descubro que eu estou errado, a segunda providência é chorar, gente. Depois que eu descubro que eu fiz besteira, eu choro a minha pequenez. Tem que chorar, tem que fazer contato com a dor. Você fez besteira? Chore, precisa chorar. Esse negócio de, não, errei, mas eu sou durão, estou duro aqui. Não. Bem-aventurados os que choram. Sinta a sua dor. Você fez bobagem? Então chora. Faça contato com você mesmo. Isso é importante. Aí vem a terceira das bem-aventuranças. Porque precisa parar de chorar também. Não pode passar a vida inteira chorando, né? A gente chora, mas tem que parar de chorar. Então a terceira das bem-aventuranças é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são aqueles que... é aquele sentimento de leveza que nos dá depois que a gente descobre que fez besteira e chora, depois a gente fica leve. A gente respira assim, chega, vai fundo dentro da alma. Ai, eu fiquei mais leve, eu estava tão pesado, aí eu chorei, eu fiquei bem. Mas precisa chorar e precisa parar de chorar. Porque quando eu descubro que eu estou errado, eu choro e eu entro nesse processo de mansidão, que é a busca do meu autoconhecimento, que é a reflexão dos meus valores. É aquele momento que a gente para de chorar e fica deitadinho na cama, pensando, refazendo valores, reconstruindo, não como o faraó descendo para as pragas, mas pensando em como ser melhor. Essa reflexão de autoconhecimento, ela é muito importante, porque mostra que mesmo a gente sendo mal, a gente quer mudar. Então, nós não somos o mal que não está tocado pelo bem. Nós podemos até ser maus, mas somos maus tocados pelo bem. Os que forem maus não tocados pelo bem, esses, segundo a doutrina espírita, vão migrar do planeta. E o que diz Jesus na bem-aventurança? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, os que erram e choram e procuram se conhecer, vão ficar. Então, não precisa a gente se desesperar muito, não, porque nós só vamos ter que sair daqui se a gente for tipo faraó, durão, duro na queda. Mas se a gente faz bobagem, se lamenta e procura se autoconhecer, nós estamos em franco processo de saída das nossas dores. Mas essas três bem-aventuranças, se a gente bem perceber, elas são todas elas do homem para dentro de si mesmo. Sou eu comigo mesmo, sou eu descobrindo que sou imperfeito, sou eu chorando minha pequenez e sou eu sozinho procurando meu autoaprimoramento, meu descobrimento interior. Tal como Paulo de Tarso fez quando ele descobriu que ele não era aquilo que ele imaginava e na estrada de Damasco percebe que Jesus, a quem ele tanto perseguia, era o Senhor. Depois o seu choro na pousada de Judas, lamentando o feito, e depois o seu deserto de Palmira, no qual ele se recolhe por 3 anos para refletir. É o momento em que ele está procurando a sua mansidão de espírito. Depois das 3
bem-aventuranças para dentro, agora virão novas 3 bem-aventuranças. As 3 primeiras são para dentro, agora serão 3 para fora. Eu já estou bem comigo mesmo, agora vou ao encontro do outro. 4ª bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Depois que a gente descobre que estava errado, chora, lamenta, pensa a nossa vida, a tendência é ir atrás de quem a gente feriu para pedir desculpas. É procurar consertar o que a gente fez de errado. É procurar endireitar os caminhos que a gente entortou. Então, a fome e sede de justiça é o clamor da lei de causa e efeito dentro de nós, nos impulsionando para que a gente procure corrigir os nossos caminhos e endireitar as nossas veredas e podermos ter uma vida mais feliz a partir do momento em que nós procuramos progressivamente nos identificarmos com o bem. A 5ª das bem-aventuranças diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque a 5ª das bem-aventuranças é o momento em que a gente vai conceder perdão. Eu vou pedir perdão na 4ª bem-aventurança e eu vou conceder perdão na 5ª. Agora eu estou pronto para conceder perdão. Estou no 5º passo, vou conceder perdão. Porque querer conceder perdão antes de se conhecer como errado é um perdão horrível. A pessoa chega e diz assim: olha, eu queria pedir desculpa para você. Ah, pode pedir, pode pedir. Não, é porque eu fez muita besteira, fez. Então eu queria que você me perdoasse. Olha, perdoado você está, mas nunca mais me apareça. Então, esse é sinal de que ele está perdoando, mas ele não passou pelo primeiro degrau, ele não descobriu que ele é pobre de espírito, ele ainda não chorou sua pequenez, ele ainda não se recolheu no seu deserto, ele ainda não foi procurar perdão, porque só depois dessas 4 etapas é que eu estou maduro para conceder perdão aos outros. E quando a gente pede perdão na 4ª bem-aventurança, concede perdão na 5ª, nós estamos prontos para uma nova plenitude que está na 6ª bem-aventurança. As 3 primeiras sou eu comigo mesmo. Me reconheço pequeno, choro minha pequenez e encontro uma plenitude dentro de mim mesmo quando me torno manso de espírito. As outras 3 bem-aventuranças, eu peço perdão aos outros, depois concedo perdão aos outros, encontro uma 2ª plenitude minha com o outro, porque a 6ª bem-aventurança é: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ai, depois que a gente pede perdão, que a gente concede perdão, ai, dá uma leveza tão grande. Nossa, a gente começa até a ver as coisas diferentes. A gente já sai na rua e diz: olha aquela flor, olha como está bonito, olha, ai, mas que gato lindo, olha que cachorro tão bonitinho. Porque antes a gente, ai, que cachorro nojento, ai, esse gato horroroso, nossa, ai, meu Deus, ai, como tem mosquito. Então, a gente vive uma vida angustiada, vai no trânsito, umas lesmas no trânsito, o povo não anda. Meu Deus do céu, ai, eu queria ter um trator, que eu queria sair passando por cima de todo mundo. Então, isso é um sinal de que a gente está pesado. Quando estamos pesados, a gente fica desse jeito. Mas ainda faltam 3 bem-aventuranças, a gente só foi até a 6ª. E a gente fica se pensando: mas o que é que Jesus mais queria de nós? Porque se você já foi 3 para dentro, já foi 3 para fora, falta 3 para onde? Porque já foi para dentro, já foi para fora, falta 3 para que lado? Falta 3 para cima. As 3 bem-aventuranças não são mais eu comigo, nem sou mais eu com o meu próximo. Agora sou eu com Deus. Agora, as últimas 3 bem-aventuranças é o caminhar do processo do comprometimento nosso com a causa. Agora é com a causa, porque eu já me resolvi intimamente, eu já me resolvi, já me conheci, já sei quem eu sou, já me asserenei. Depois eu fui ao encontro do outro, eu concedi perdão, eu pedi perdão, eu encontrei a plenitude, eu já estou feliz, já estou leve, já tenho o coração puro, já vejo a Deus em todas as coisas que acontecem, mas falta 3. Mas não são mais questões minhas pessoais. Agora o meu comprometimento é com o coletivo, com as causas sociais. Diz a 7ª bem-aventurança:
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador não é mais um problema meu, nem meu com o meu próximo. É eu preocupado com a dor do outro. Sou eu indo pacificar outras vidas. Sou eu indo atuar em outras vidas. Então, bem-aventurados aqueles que agora saem de si para levar a paz aos outros corações. Daí vem a oitava das bem-aventuranças. Bem-aventurados vós sereis quando os homens vos perseguirem por causa da justiça. Por que por causa da justiça? É quando a gente começar a fazer as coisas porque a gente acha que tem que fazer, porque tem que corrigir. Então a gente vai trabalhar na causa porque é um dever. Não, eu tenho que ir, então é por amor à justiça. Então eu vou tentar corrigir, eu vou fazer porque eu tenho que é a minha obrigação, eu vou fazer. E as pessoas vão nos incomodar. Isso é um fato. Quando a gente for trabalhar em prol da causa do bem, é muito provável que a gente encontre pessoas que nos critiquem, que nos persigam, que nos incomodem, exatamente porque você está querendo colocar as coisas no lugar, você está querendo corrigir o que está errado. Então, por causa da justiça, aí vem a última das bem-aventuranças, o topo de todas elas. Bem-aventurados vós sereis quando os homens, mentindo, fizerem todo mal contra vós, por amor de mim. Não é mais por causa da justiça, mas é por causa do amor à causa. Então, bem-aventurados seremos todos nós quando formos criticados, quando formos perseguidos, não porque estamos querendo arrumar o que está errado, mas por estarmos envolvidos no propósito do amor da mensagem de Jesus. Esses são os caminhos que nós podemos escolher. Ninguém, mas ninguém, por mais que nos ame, pode nos fazer entrar por um caminho ou pelo outro. A escolha dos caminhos é individual. Quando nós descobrimos que estamos errados, nós podemos pegar o caminho descendente do faraó e experimentarmos a progressão das 10 pragas e nos destruirmos intimamente. Mas, inspirados pelo propósito que Jesus nos aponta, nós podemos, descobrindo que estamos errados, pegarmos o caminho ascendente das bem-aventuranças e fazermos um caminho extremamente venturoso para todos nós, a partir do momento que nós identificamos as nossas vidas com o bem. Essa é uma decisão que só compete a nós tomar. Ninguém pode tomar por nós, porque os bons espíritos apontam o caminho, mas só o espírito individualmente é que pode escolher por onde ele quer trilhar. Então, que cada um de nós analise, descubra em qual degrau está. Se estiver numa escada descendente, solta o povo hebreu, solta o homem novo, não desça até o último degrau, solta e volta para entrar pela escada ascendente, pegando as bem-aventuranças para fazer um caminho feliz para nós. E se nós já estamos na escada das bem-aventuranças, façamos o esforço para aproveitar o máximo possível o tempo que temos na terra ainda, para fazermos todo o bem que nos seja possível, oferecendo o melhor dos nossos corações em favor de nós mesmos, em favor do nosso próximo e em favor da causa do bem a qual servimos, para que nós um dia possamos também ser contados entre o número dos bem-aventurados. Uma boa tarde para todos nós. Obrigado, gente.